Durante a campanha de missões mundiais, estamos fazendo e trazendo algumas abordagens missionárias. Tivemos na última terça-feira uma live com a Faculdade Teológica Batista de Brasília, com o pastor Anatoly, diretamente da Ucrânia, e também do missionário Sandro, que esteve trabalhando no campo chinês durante muito tempo. Eu tive o privilégio de poder intermediar esta conversa, este bate-papo. Está no canal da faculdade, você pode assistir e participar daqueles temas que foram abordados, um assunto muito importante, muito interessante para as nossas campanhas missionárias. Eu quero nesta manhã estar trazendo um tema e compartilhando com os irmãos, um tema que tem a ver com missões, mas que tem a ver com uma especialidade ou uma especificação dentro do campo missiológico, que se denomina as barreiras transculturais, os desafios transculturais da obra missionária. E eu quero dizer uma coisa, já esclarecendo aos irmãos, que não tem nenhum cunho depreciativo com qualquer experiência, com qualquer cultura. Não há nenhuma intenção de depreciar, através dos exemplos, nenhuma cultura identificada, mas simplesmente de trazer como informação daquilo que tem se experimentado em culturas diferentes da nossa. Para isso eu convido você a que abra a Bíblia em Atos, no capítulo de número 16, nós faremos a leitura até o verso de número 5, Atos, no capítulo de número 16, do verso 1 ao verso de número 5. É um texto muito interessante que tem a ver com uma ação do apóstolo Paulo, que teria repercussão na Europa, na Ásia, na África. Ele aqui se utiliza de uma estratégia muito sábia, resolvendo um conflito, trazendo luz a algo de difícil entendimento naquele momento, e que com certeza ele teria os benefícios futuros da atitude desse texto, da sua ação, que o texto nos mostra através do seu relato. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que se observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Quando Pedro deixa um pouco o cenário do livro de Atos, após a conversão de Paulo, ele então assume um certo protagonismo. Ele começa então a aparecer no cenário missionário do livro de Atos, que Lucas nos revela. E Paulo então começa a enfrentar determinados desafios. Um dos desafios era, de alguma maneira, começar a se desvencilhar dos ritos judaicos. Ele então começa a trabalhar uma nova consciência, baseada naquilo que Cristo estava ensinando aos apóstolos. E Paulo então começa a caminhar com os discípulos, apontando o caminho da cruz, apontando a salvação, apontando a graça, e ele precisava vencer algumas barreiras para que ele pudesse, de alguma maneira, obter sucesso na sua atividade missionária. O livro de Atos relata pelo menos 3 grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo, mas nós sabemos que ele viajou muito mais. E aquilo que aconteceu em Atos no capítulo 16, neste relato, teria repercussão no sucesso. Aquilo que ele realiza aqui, circuncidando um jovem em que a mãe era judia e o pai era grego, ele aqui traz luz no aspecto cultural, missional, no aspecto da proclamação do evangelho, que ele deveria assim se estender para as outras comunidades de fé. Muito se tem estudado sobre missões transculturais,
com o objetivo exatamente de alcançar outros povos. E Paulo está se preocupando já com aquilo que ele iria dizer, realizar, ensinar aos povos que estavam em outras regiões. O evangelho vai para a Ásia, o evangelho vai para a África, ele vai correr o Mediterrâneo, ele precisa sair de Jerusalém. Mas ele precisa tomar a forma da qual foi proposto pelo Senhor Jesus Cristo. E nós temos percebido que o trabalho missionário fora da nossa região, fora do nosso Brasil, tem de fato experimentado muitas oportunidades em virtude de muitas aberturas que estão ocorrendo no mundo. Contudo, do ponto de vista missiológico, nós precisamos enfrentar essas barreiras que são postas diante de nós. Os obstáculos precisam ser vencidos para que a mensagem do Evangelho chegue aos corações, às pessoas que estão em outros países, em outras culturas. Precisamos superar o estrangeiro, precisamos superar a cultura estrangeira, precisamos assim nos preparar para os desafios que estão diante de nós. É bem verdade que o pecador é o mesmo, a mensagem do Senhor é a mesma, a necessidade humana é a mesma, o homem carece de Deus, ele carece de salvação, mas quando nós pensamos em missões transculturais, quando pensamos no desafio de culturas diferentes, nós precisamos pensar em estratégias diferentes. O Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, mas nem sempre as ferramentas são as mesmas. É preciso entender as diferenças culturais. E eu lembro que a minha primeira experiência cultural, ela aconteceu numa visita a uma senhorinha. Eu fui visitá-la e ela era uma pessoa muito doente. Chegando em sua casa, no final da visita, ela falou assim: o senhor aceita um copo de leite? Copo com leite? Eu falei: sim, aceito. E peguei um copo médio, que ela me serviu, e quando eu dei a primeira golada, eu tive uma sensação muito estranha com aquele leite, muito estranha, e perguntei de cara, foi algo assim imediato, instantâneo, não teve como esconder, não é? Aquele comportamento político de dizer que está tudo bem. Não, não estava tudo bem. Não estava tudo bem. Eu perguntei: irmão, o que a senhora colocou nesse leite? Fiquei pensando, será que ela já quer me matar antes do meu trabalho aqui nesta igreja? Será que ela já quer me liquidar, me cancelar já com uma bebida inicial? Estou iniciando meu ministério aqui agora, como será isso? E ela falou assim: o senhor me desculpe, eu coloquei uma pitada de sal. Eu falei: mas sal? A gente aqui utiliza a gente coloca um pouquinho de sal no leite para dar um sabor. Eu falei assim: olha, eu nunca vi, nunca ouvi e nem sabia que existia, porque lá no Rio a gente toma leite com açúcar. Ela: mas isso me desculpe. Eu falei: tá bom, irmã, não vai descer, não vai descer. E aí depois ela, não sei se de má fé ou de boa fé, dizendo que o pastor só tomava Coca-Cola. O fato é que até hoje eu gosto de uma Coca-Cola gelada, principalmente com pão com linguiça. A minha segunda experiência, e aí foi uma experiência transcultural, participei de um projeto da Junta de Missões Mundiais, na época pastor Valdemiro Timichak, selecionando 2 alunos do Seminário do Sul para uma viagem, para uma passantilha, um treinamento no Hospital Batista em Assunção, no Paraguai. Peguei o ônibus no Rio, fizemos a última refeição no Brasil, em Cascavel, à noite, aquele jantar maravilhoso. Dormimos no ônibus. Quando eu acordei, no ônibus, primeiro café, primeira parada, já uma lanchonete no Paraguai. E vi o povo faminto, o povo se mexendo para lá e para cá, andando para lá e para cá, diante de uma sopa. E uma sopa com muitos ingredientes, e eu procurando o pão de queijo. Eu procurando um café com leite. E aí perguntei: vocês não servem isso? Não, aqui nós comemos isso, essa sopa, uma panela, uma coisa imensa. Eu falei assim: como assim? E aí alguém falou assim: vai se acostumando. 30 dias ali no Hospital de Assunção, uma irmã, que era irmã de um amigo meu do seminário, bateu lá no meu quarto e falou assim: olha só, eu sei que vocês brasileiros comem biscoito, pão, trouxe aqui uma lata de leite ninho, Nescau, porque isso vai lhe ajudar. Eu falei: ô irmã, graças a Deus, graças a Deus.
experiências do campo missionário, experiência que nós precisamos vencer os desafios. E aí, eu separei alguns exemplos. Pode colocar esse livro, irmão, por favor? Esse livro é muito interessante, que eu até recomendo, Costumes e Culturas, uma introdução à antropologia missionária. Eu retirei alguns exemplos deste livro para você entender o desafio da obra transnacional, o evangelho transcultural. Eu separei aqui alguns exemplos para você, como por exemplo, no Japão você pode tomar um café da manhã com salmão ou cavala, com sopa de miso, legumes picados e arroz. Olha que café da manhã. Os mineiros aqui, sem chance. Quantos mineiros temos aqui? Pão de queijo. Sem chance um café desse. Muito estranho. Na Islândia, costume pela manhã, óleo de fígado de bacalhau. Nós temos aqui o irmão do Sri Lanka, que poderia nos ajudar muito nesse sermão, trazendo alguns costumes. Tunísia. Nós temos aqui lablababi, uma sopa de grão de bico temperada. Tantos outros exemplos que poderiam trazer aqui para os irmãos na África, na China, em tantos países. Tanto é que os hotéis no mundo inteiro estão se adaptando a uma culinária tida como internacional, mais comum. Eu disse aos irmãos, estive agora em Israel há pouco tempo, o que se come fora de Jerusalém é muito diferente do que se come em Jerusalém. O café da manhã com legumes, o café da manhã com muita salada. Mas quando a gente chega em Jerusalém, uma culinária mais internacional, para de alguma maneira quebrar e chegar ao paladar mais aceito, tido como um paladar mais comum às pessoas, um pão, um queijo, são desafios que nós vivemos. No próprio Brasil, nós temos algumas diferenças. Por exemplo, para o carioca, uma média simples, um café simples, um café com leite, com um pão na chapa, ele está muito bem alimentado durante a sua manhã, e isso é muito comum no Rio de Janeiro, mas isso não seria comum talvez em alguns estados do Nordeste, macaxeira, cuscuz, tapioca e tantas outras coisas mais. Nós temos os nossos desafios locais, temos os nossos desafios também transculturais, e eu queria trabalhar com os irmãos, para depois voltar a esse texto, algumas barreiras que precisam ser vencidas. E a antropologia missionária, a missão transcultural, a teologia missional, os estudos linguísticos, estão trazendo luz e contribuindo para essas experiências transculturais que os missionários, que as igrejas estão vivendo em regiões remotas. Desafios transculturais, desafio linguístico, dificuldade de um novo idioma, com expressões. Por exemplo, na Indonésia, em um dos dialetos, uma pessoa dizendo, você precisa aceitar a Cristo, você precisa aceitar a Cristo. No seu sermão, no final, a pessoa fazendo o apelo. E todo mundo começou a rir. E começaram a dar gargalhadas, e aquela pessoa ficando nervosa e cada vez mais, você precisa de Jesus, talvez associando o riso a uma incredulidade, e cada vez mais de maneira imponente, dizendo, você precisa aceitar Jesus. E quando acabou, ele foi informado que, na verdade, naquele dialeto ele estava dizendo, você precisa aceitar porco. E ele então não estava entendendo e não compreendendo aquele aspecto do idioma, aquele aspecto que estava sendo ali observado. Nós temos muitos exemplos a respeito dessas diferenças e dessas barreiras. Poderia citar aqui para os irmãos alguns exemplos que este livro, compartilhando com os irmãos a respeito dessa questão. Exemplos com relação à língua, ao idioma, dificuldades. Tomemos como exemplo a palavra coração. Falamos que sentimos tristeza, amor, alegria, referindo-nos ao nosso coração. Para os carrés na África não tem sentido algum, pois suas emoções estão localizadas no fígado. Para os conobos da Guatemala, as emoções estão no abdômen. Para os habitantes das Ilhas Marshall, na garganta. Quando os rabis da África querem comunicar que estão tristes, eles dizem, meu fígado está doente.
Seus vizinhos no norte, os bâmbaras, referem-se à tristeza dizendo: meu olho está preto. E isso aqui no Brasil seria um horror, né? Essa linguagem aí jamais seria aceita hoje, em virtude daquilo que nós estamos vivendo, né? Teria que inventar algum outro nome para isso aí. Muitos exemplos, esses desafios linguísticos. Usos e costumes, desafios transnacionais. Roupas, calçados. Amo a história de Hudson Taylor, o grande pregador na China. A sua história é belíssima. Convido você a ler a história do missionário Hudson Taylor, londrino, que pregou na China, não deixando o seu terno, não deixando os seus hábitos europeus, até que um dia ele percebeu que não tinha resultado algum, e ele tirou aquele terno, vestiu a roupa como os chineses, se colocou como os chineses, e o trabalho começou a fluir, o trabalho começou a transcorrer de uma maneira inimaginável, ao ponto de Hudson Taylor pregar, resultando em 18 mil conversões, 800 missionários através do seu trabalho. E todas as sociedades que foram ali levadas pelo trabalho, 125 escolas, resultando na conversão de muitas e muitas pessoas, por causa de uma mudança, de um costume, que ele pôde perceber a partir da sua indumentária. Acharíamos muito estranho alguém participar de um culto usando chapéu. Acharíamos muito estranho um crente utilizar de um cigarro, de um charuto. O que é comum em algumas culturas cristãs, inclusive. Nós percebemos inúmeras experiências daqueles que contam no campo missionário. Certa missionária recebeu uma carta de sua irmã que morava nos Estados Unidos, perguntando-lhe: você tem ensinado a doutrina das roupas santificadas? A missionária respondeu: minha querida, teremos sorte se pelo menos o povo daqui usar alguma roupa. Uma pessoa que estava se preocupando com a roupa santificada, sendo que naquela comunidade nem roupa usavam. No Japão, a ética social é curvar-se diante de uma pessoa para cumprimentá-la. Algumas vezes, missionários que foram ao Japão em campanhas evangelísticas, pensaram que muitos japoneses estavam aceitando a Cristo, quando na realidade estavam apenas cumprimentando as pessoas. Na China, as pessoas pensavam que os missionários louvavam as cadeiras, porque oravam ajoelhados de frente para elas. Da mesma forma, os índios navarros dos Estados Unidos pensavam que os missionários louvavam o pinheiro de Natal por se preocuparem tanto em enfeitá-lo. Tantos outros exemplos que poderíamos compartilhar aqui com os irmãos, como por exemplo, uma tribo indígena na África dizendo o seguinte: nós queremos ir para o inferno, num local muito frio, nós queremos ir para o inferno, porque nós queremos um lugar quente. E tantos outros exemplos mais. Superação dos obstáculos, saudade de casa, saudade dos amigos, saudades do país, saudades do shopping, saudades do lazer, tantos desafios que nós precisamos enfrentar e que os missionários em missão transcultural precisam superar. Nós temos aqui um exemplo na vida de Paulo com Timóteo. Veja Atos capítulo 16, chama a sua atenção para esse texto. Estamos diante de uma situação tensa. Aquilo que aconteceria aqui, o resultado teria repercussão fora, na ação missionária de Paulo, nas suas campanhas regionais, por tantos lugares, por tantas cidades, por tantos costumes. Quando ele entraria em determinadas culturas, aquilo que está acontecendo aqui nesse texto, quando Paulo vem recrutar Timóteo para a sua equipe missionária, ele precisa de um jovem, ele precisa de uma pessoa para ir para o campo missionário, mas ele tem um problema. Por causa de alguns judeus chatos, por causa de alguns judeus picunhentos,
por causa de alguns judeus legalistas que estavam de olho no que Paulo faria naquele momento. Paulo então se utiliza de uma sabedoria, se utiliza de uma estratégia para que a obra de Deus pudesse ser alcançada, para que o reino de Deus pudesse ser estendido a tantas outras nações fora de Jerusalém, uma vez que eles estão se reunindo num conselho para se decidir: os cristãos precisam circuncidar ou não? Os cristãos que aceitam a Cristo devem circuncidar ou não? Essa era uma questão, e está diante de Paulo, diante daquela congregação, diante daquela liderança de Jerusalém, os presbíteros de Jerusalém, esta situação: um jovem chamado Timóteo, filho de uma judia crente e pai grego, e este jovem não era circuncidado. Fico imaginando o apóstolo Paulo ouvir as críticas. Fico imaginando aquelas pessoas se articulando, dizendo: quero ver o que é que ele vai fazer, se vai circuncidar ou não. Se não circuncidar, não tem validade. Ele está acabando com a nossa doutrina. Ele está indo contra Moisés. E fico imaginando Paulo então, vamos dizer assim, naquela saia justa. O que fazer? As pessoas observando, qual a atitude que o apóstolo Paulo terá? O que ele fará? Circuncida ou não? Casamento misto. Timóteo é filho de um casal. Casamento misto. A mãe é judia, o pai é grego. Não se tem informação do pai grego. Alguns inclusive vão dizer que ele já até tinha morrido nesse tempo. Mas por algum momento ou por alguma razão, ele não é circuncidado, o jovem Timóteo. Só que ele quer servir ao reino. Ele quer trabalhar, ele está ávido por seguir o apóstolo Paulo. Fico imaginando esse jovem aqui desejoso e pensando: qual é a decisão que eles vão tomar a meu respeito? Eu estou ávido para poder ser lançado ao campo missionário. Eu quero trabalhar, mas quero ver o que eles vão dizer, o que o conselho vai dizer. E fico imaginando então os olhos daquele menino brilhando, desejoso de partir para o apóstolo Paulo na pregação do evangelho, mas ele precisa de uma decisão: eu não fui circuncidado, o que eu devo fazer? E Paulo então, com a sua sabedoria, diz aqui o texto bíblico: aquele jovem que dava bom testemunho, aquele jovem que queria ser bom companheiro, aquele jovem que queria se lançar na missão transcultural, Paulo queria que aquele jovem fosse com ele. Verso de número 3. E qual foi a atitude de Paulo? Paulo circuncidou aquele jovem por causa de quem, meus irmãos? O que está escrito na sua Bíblia? Por causa dos judeus daqueles lugares. Paulo deve ter pensado com muita sabedoria e deve ter dito assim: eu não vou arrumar problema com essa gente não. O evangelho é maior do que qualquer coisa. O reino de Deus é urgente. E eu não me prenderei por estas demandas pequenas. E Paulo então toma uma atitude ousada. Ele circuncida o jovem Timóteo. E eu não preciso aqui explicar a circuncisão, porque eu imagino que você saiba. Se você não sabe, você procura na internet. Tá certo? Mas por que Paulo toma uma atitude ousada? Vá para Gálatas. Vá para Gálatas. Nós encontramos aqui na carta de Paulo aos Gálatas uma possível contradição do apóstolo Paulo, em que ele diz que não era necessário circuncidar, mas lá em Atos 16 ele circuncida o jovem Timóteo. Veja comigo Gálatas no capítulo 5. A epístola aos Gálatas é a epístola da liberdade. Todo crente deveria entender bem. Quando nós entendemos Gálatas, nós paramos de acreditar em heresias. Diz no capítulo 5 do Evangelho, da carta aos Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E olha o que ele vai dizer aqui no verso 4: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. O que Paulo está dizendo em Gálatas capítulo de número 5? Se vocês
se submeterem ao rito da circuncisão, vocês têm que guardar toda a lei. E vocês caíram da graça. Vocês caíram da graça. Se vocês se deixarem circuncidar, de Cristo nada vos aproveitará. Paulo, que aqui traz essas lições para nós, e ele vai orientar a igreja neste sentido, ele toma uma atitude aqui com Tito bem interessante. Volte para Gálatas 2, se você ainda permanece nessa carta. Em Gálatas capítulo 2, nós encontramos aqui uma referência a Tito. Contudo, verso 3, Gálatas 2, 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Irmãos, há muitas coisas que são costumes dos homens. Quando nós não temos esta compreensão exata do que é o Evangelho de Jesus Cristo, nós iremos frear, empacar, atrasar e não realizar a obra do Senhor. A obra do Senhor que é urgente, nós estamos inclusive falando sobre completar a missão. Como nós iremos completar a missão se nós estamos ainda num tempo em que o mundo está muito à frente de nós, em que o mundo está nos ensinando muito a respeito de muita coisa? Mas nós continuamos muitas vezes com determinados costumes, com determinadas regras, exatamente com alguma semelhança àquilo que Paulo enfrenta em Atos, no capítulo de número 16. Volte o texto para Atos, capítulo 16. Mentes fechadas, que o condenariam por incoerência, porque ele ensina uma coisa em Gálatas e ele aqui faz uma outra coisa, mas Paulo não está ligado à lei. Paulo não está ligado aos costumes. Paulo está ligado a quem, meus irmãos? A quem Paulo está ligado? A Cristo. E é por isso que nesta carta aos Gálatas ele fala sobre a liberdade. É para a liberdade que nós fomos chamados. A liberdade em Cristo, nós não temos necessidade da circuncisão. Mas aqui em Atos 16 é preciso entender. Paulo é contra, presta atenção naquilo que eu vou dizer agora para você entender. Paulo é contra a circuncisão como meio de salvação. A circuncisão não salva e nem é requisito ou pré-requisito para ser salvo. Os judeus ensinavam a circuncisão. Timóteo não é filho de Abraão porque não é circuncidado. Timóteo não tem aliança com Deus porque ele não é circuncidado. Isso para o judeu era algo terrível. Até o estrangeiro, depois de um certo tempo na comunidade judaica, ele deveria ser circuncidado. Timóteo então não tem essa ligação do ponto de vista da aliança com Deus. Ele não é filho de Abraão porque ele não foi circuncidado. Que dilema! Uma pessoa quer servir a Deus, uma pessoa quer fazer a obra de Deus, mas algo lhe impede. E Paulo então aqui resolve a situação. Mesmo com as críticas, mesmo com aquelas pessoas que ali poderiam trazer problemas no futuro, ele, orientado pelo Senhor, entendendo que não seria necessário circuncidar Timóteo, mas ele circuncida por causa das pessoas, por causa dos judeus daqueles lugares que ali estavam, porque ele sabia que o seu pai era grego. Verso de número 4 do capítulo 16. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Paulo circuncida Timóteo, não porque fosse um meio de salvação, não que fosse um meio essencial, indispensável para a salvação, mas ele circuncida Timóteo, ele naquele momento orientado pelo Senhor, não por um princípio religioso de ter que circuncidar, mas ele circuncida para que ele pudesse
de alguma maneira alcançar tantas pessoas, tantas pessoas. 1 Coríntios 9:20, abra a sua Bíblia, meu irmão. Qual é a intenção do apóstolo Paulo neste texto, 1 Coríntios capítulo 9, verso 20? 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 20. Que intenção nobre do apóstolo? 1 Coríntios capítulo 9, verso 20. Procedi para com os judeus como... Eu vou esperar você abrir o texto. Abra nesse texto, 1 Coríntios 9, verso 20. Está na tela. Procedi para com os judeus como judeu para quê? Para ganhar os judeus. Por que ele circuncida Timóteo? Ele quer ganhar o judeu. Ninguém é desprezado ou desprezível. Ninguém é descartável. Paulo quer inclusive ganhar os judeus. Ele quer mostrar o caminho da graça, a salvação. Ele quer que as pessoas entendam o evangelho de Jesus Cristo, porque de circuncisão eles entendiam muito. Mas Paulo vai dizer, vocês precisam circuncidar o coração de vocês, e não um órgão genital. E ele continua no verso 20, para que os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Você percebe a explicação, o entendimento do apóstolo Paulo para circuncidar Timóteo naquele momento, para que ele pudesse levar Timóteo para suas missões transnacionais, vencendo aquela barreira. O que Paulo aqui nos mostra, o que Paulo aqui nos ensina: fiz-me de fraco para com os fracos, fiz de tudo para ganhar alguns. Lembro-me de um pastor que foi numa viagem missionária, numa casa muito simples, muito pobre, muito humilde, no interior de Minas Gerais, uma cidade muito pequenininha, uma senhorinha com muito amor que foi receber aquele pastor. E aquele pastor, na hora do banho: a senhora não tem um sabonete novo, sem uso? Isso para mim e para você seria algo perfeitamente aceitável, seria algo perfeitamente compreensível. Você recebe uma visita na sua casa e coloca um sabonete novo, uma toalha nova. Mas espera-se daquele que está preparado para uma obra transnacional, para uma experiência de pregação evangélica em culturas diferentes, precisa entender, precisa estar preparado, precisa estar apto para os desafios e para os obstáculos, como Paulo nos ensina nesta manhã. John Stott, comentando sobre esse texto, ele traz uma frase muito interessante: o que era desnecessário para ser aceito por Deus era recomendável para ser aceito por alguns. Ou seja, Deus não estava preocupado com a circuncisão daquele jovem Timóteo. Deus estava preocupado com o ministério transnacional, transcultural do apóstolo Paulo, usando aquele jovem. Mas aqui Paulo então aplica para ganhar algumas pessoas. Não estou aqui dizendo que nós devemos permitir qualquer coisa em nome de Deus. Não estou aqui ensinando que nós devemos baratear a graça de Cristo. Não estou aqui dizendo que nós devemos abrir concessões prejudiciais à doutrina, ao nosso comprometimento com o evangelho de Jesus Cristo e com o testemunho. Não estou dizendo isto. Não estou ensinando que nós devemos fazer qualquer coisa para ganhar as pessoas. Eu estou dizendo que nós devemos ter sabedoria no Senhor para vencer os obstáculos e os desafios do nosso tempo, zelando pela doutrina, zelando pelo nosso testemunho. O que era mais importante na decisão do apóstolo Paulo? O rito judaico para um meio judeu, ou um obreiro aprovado na pregação do evangelho em suas viagens? O que era mais importante? Cumprir a lei naquele momento ou levar o evangelho da graça? E Paulo, com a sua sabedoria, se faz de judeu para ganhar o judeu. Mentes legalistas, mentes fechadas, mentes que discordam, mentes que não compreendem o evangelho de Jesus Cristo, que se atêm muitas vezes a preceitos e doutrinas que são doutrinas de homens, como Jesus fala com aqueles
fariseus, aqueles hipócritas, aqueles que seguiam Jesus de longe, ou esperando o primeiro momento para pegá-lo. E Jesus diz assim: vocês não entram no reino e não deixam ninguém entrar por causa das tradições dos homens. Aquilo que vocês ensinam são tradições de homens. E vocês não entram e nem deixam outras pessoas entrarem. É preciso, irmão, saber o seguinte: o Deus é o mesmo em qualquer lugar. A palavra é a mesma em qualquer lugar. O Evangelho não muda, Jesus é o mesmo Senhor em todos os lugares. Mas nós precisamos entender o uso das ferramentas, o uso do entendimento. A antropologia missionária nos auxilia neste trabalho, para maior eficiência, melhor preparo, busca de habilidades, conhecendo linguagem local, conhecendo a crença local, conhecendo os usos e costumes. E nós precisamos então entender e saber, daí os treinamentos e as capacitações para o preparo missionário das missões transculturais. E para concluir, meus irmãos, não podemos considerar nossa cultura como a única no mundo. Algumas pessoas, inclusive alguns crentes, acham que o seu modo de vida é o único no mundo, que todo mundo deveria obter o seu mesmo modo de vida. E talvez seja estranho o seu modo de vida para crentes de fora do nosso Brasil. Talvez alguém encontre em você algum uso, algum costume que seja, na concepção de um estrangeiro, algo desprezível ou escandalizador. É preciso entender essas diferenças, sabendo que a nossa maneira, muitas vezes, de entender, a nossa cosmovisão, em nosso entendimento, é a mais correta, até nós nos depararmos com situações diversas, diferentes, em tantos campos missionários, de pessoas que continuam servindo a Deus, louvando a Deus, através de uma cosmovisão local, sem desprezar o Evangelho de Deus. Se nós formos nesta visão, irmãos, nós fracassaremos. Se você tem intuito missionário, se você não aprende sobre missões transnacionais, e você quiser levar o seu modo de vida para um povo estranho, para um povo estrangeiro, com certeza nós iremos fracassar. E é por isso que Paulo, com toda a sua sabedoria, nos ensina este evangelho da graça, este evangelho de bom senso, este evangelho que pensa, este evangelho que encontra em Cristo Jesus a reparação de todo dano, porque em Cristo a circuncisão nada é, porque o que vale é o coração, está confirmado com a graça de Deus. Cada povo possui sua cosmovisão, religiosidades, costumes, e nós não podemos impor a nossa maneira de ser, levando a nossa cultura estas que são culturas milenares, como por exemplo a cultura árabe, os muçulmanos, em que o homem não pode tocar numa mulher, e como que nós achamos graça disso? Estamos vivendo isso. Um homem não abraça uma mulher nessa cultura, um homem sequer toca nesta mulher, e nós aqui em nossa cultura brasileira, nós queremos abraçar, e nós trazemos uma mulher com um abraço carinhoso, um toque, um empurrão. Nesta cultura sequer um homem deve tocar numa mulher, e eles acham isso algo terrível para nós. Para eles é algo inconcebível que haja esse tipo de relacionamento entre homem e mulher em nossa cultura ocidental. A Bíblia fala sobre ósculo santo, beijo santo. Eles tinham esse costume, algumas culturas têm esse costume, está na Bíblia e nós não praticamos, uma questão cultural. E eu não quero dizer que tudo que está na Bíblia é cultural. O pregador, o missionário deve estar sensível às pessoas e às culturas. Devemos estar atentos às culturas, suas diferenças, nos lembrando que Deus não é um Deus tribal, mas é o Deus de todo mundo, de que o Evangelho é para todos, em todo tempo, em todas as épocas, e que a igreja é um corpo que deve transpor as barreiras da etnia, da classe social e do nacionalismo. Os missionários precisam entender, nós precisamos entender, precisamos compreender as escrituras sagradas, precisamos ter conhecimento, mas também precisamos conhecer a cultura dos povos. Se queremos completar a missão,
Precisamos vencer nossas barreiras, nossos legalismos, nossa mente obscurecida, endurecida, fechada para a compreensão de novas e diferentes realidades que estão diante de nós. Para completar a missão, é preciso amar os povos do jeito que eles são, do jeito que eles se apresentam, da forma como eles foram criados. Para completar a missão, é preciso estar disposto como os crentes de Atos estavam dispostos. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra a missão que eu recebi. Vamos orar, feche os seus olhos, irmãos, e vamos orar ao Senhor nesse momento. Que o Senhor nos abençoe na compreensão da sua palavra, dos desafios que temos diante de tantas culturas diferentes, o Evangelho de Jesus Cristo que precisa ser pregado. Nós vamos estar orando silenciosamente neste momento. Queria que você se colocasse diante do Senhor em oração neste momento, agradecendo a Deus pela sua palavra. Vamos estar assim, cantando Eis o Cordeiro, nos preparando para o momento da ceia do Senhor.